E aí, pessoal, vou tentar nesse vídeo aqui, certo? Resumir mais ou menos algumas características sobre algumas doenças da via biliar, certo? E nada melhor de, de expressar com um desenho, né? Falando dos Simpsons, né? Sobre doenças de via biliar, porque a gente vai ter aí as manifestações de icterícia. Eu botei o Bart aqui gordão, né? Porque justamente a gente vai ter aquele paciente com mais sobrepeso, que tem uma alimentação rica em gorduras, né? Em lipídios aí, aquelas comidas bem gordurosas assim, que evolui com dor abdominal. E eu vou tentar, certo? Amarrar esse conceito na tua cabeça a partir desse momento, certo? Então eu vou falar aqui com vocês, certo? Eu vou dividir em dois vídeos. Um primeiro vídeo falando sobre as alterações da vesícula biliar, certo? Falando sobre colelitíase e colecistite, certo? E depois a gente vai falar do conduto biliar, né? Do conduto colédoco aqui, falando sobre coledocolitíase, que é a presença de cálculo a nível do colédoco, certo? Impactando o colédoco em um primeiro momento, e depois a colangite aí, tá certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai tratar essas duas alterações aqui, beleza? Então, bora lá. Veja bem, isso daqui é um resumo, tá bom? Se você quer aprofundar, aí você tem que ir para o livro, beleza? Mas a ideia é que você entenda o contexto geral aqui. Para entender esse contexto geral e para sedimentar esse conhecimento, a gente tem que entender o que é a via biliar, né? Então, a via biliar, como é que ela está composta? A gente tem aqui a vesícula, você pode desenhar aí, botar vesícula, né? Vesícula biliar, certo? Esse aqui, ó, tem até uma setinha, eu vou até aproveitar aqui, ó. É o conduto hepático direito, certo? Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, certo? É só inverter a figura. Aqui é o conduto hepático esquerdo. Quando o conduto hepático esquerdo se junta com o direito, eu formo aqui, ó, nesse canto aqui, o conduto hepático comum. Saindo da vesícula, eu tenho o que a gente chama, eu vou puxar uma setinha bem para cá, ó, de conduto, feiozão, hein? Conduto cístico, certo? Conduto cístico. Então, a junção do conduto cístico com o conduto hepático comum forma o que a gente conhece por conduto colédoco. Beleza? Que aqui, então, vai descer a bile, o colédoco vai virar, junto com o conduto pancreático aqui, vai virar o conduto comum, certo? E vai desembocar aqui, certo? Pela ampola de Vater aqui, né? Eu vou falar disso um pouco quando eu estiver falando de câncer de cabeça de pâncreas, certo? Eu vou detalhar isso aqui um pouco mais, certo? Mas desemboca na segunda porção do duodeno aqui, certo? Porção descendente aqui do duodeno, beleza? Para ser eliminada a bile. A título de curiosidade, eu te falo uma coisa, que eu vejo em poucas explicações alguém falar sobre isso. É que a gente pensa, né, que como é que a bile ela chega na vesícula, né? Como é que a bile ela enche a vesícula, né? E nada mais, ou seja, não tem nenhum conduto aqui, certo? Que vem do fígado direto para a vesícula, não, tá? É uma questão mesmo anatômica, porque aqui, ó, a ampola de Vater aqui, quando ela fecha, certo? Fica acumulando líquido, esse líquido fica acumulado aqui, ó. Aí, para não ficar parado aqui no canal, certo? Ele vem para a vesícula, certo? Então, é uma questão anatômica mesmo e retrógrada. Então, enche a vesícula aqui, certo? Só uma questão anatômica. Só para você entender mesmo a título de curiosidade, certo? Bom, entendido isso, a gente se localiza, né? Que nossas alterações iniciais, que eu vou falar para ti, vai ser aqui, ó, na vesícula, certo? Vai ser aqui na vesícula. Eu vou falar de presença de pedras na vesícula, sem inflamação, e depois eu vou te falar da inflamação, certo? Que é a colecistite, né? A gente chama da colecistite, que é a inflamação, e a colelitíase, que é só a presença de cálculos, né? A vesícula biliar. Então, iniciando aqui falar sobre a colelitíase, cara,
é o que eu te disse. O conceito, então, é o quê? Presença, certo? Presença de cálculo. Cálculo, certo? Na vesícula biliar. Beleza? Não tem erro, tá bom? Para o diagnóstico, você vai usar uma junção de o que é quadro clínico mais complementares. O quadro clínico eu especifico que é a parte da clínica do paciente, certo? O que o paciente chega referindo, e aí você vai fazer a anamnese frente a isso, certo? Se ele refere dor, você vai fazer lá quando iniciou, a localização e tudo, que eu vou detalhar um pouco agora para ti, certo? Disso, vai fazer o exame físico dele, que geralmente você faz lá a palpação a nível de hipocôndrio direito, né? Você vai ver a presença se tem ou não o sinal de Murphy, que nesse caso não tem, né? Porque você não tem inflamação, tá bom? E já eu detalho um pouco o que é o sinal de Murphy, beleza? Então, para fechar isso aqui, certo? Para a gente amarrar o conceito, sobre o quadro clínico, você vai ver o quê? A maior parte dos pacientes, a maioria dos pacientes que tem colelitíase, ou seja, a presença de cálculo na vesícula biliar, eles são assintomáticos por muito tempo. E aí vai ter as crises, né? O paciente se alimenta, geralmente é um paciente com peso elevado, certo? Acontece muito em mulheres, né? Porque, se você lembrar, eu vou abrir um parêntese aqui contigo, que você tem 3 tipos de cálculo, né? Você tem um cálculo amarelo, você tem um cálculo preto e você tem um cálculo castanha, né? Isso é bem título de livro mesmo assim. O cálculo amarelo é o clássico, ele é o principal, certo? Ele é o mais frequente, ele é formado por cálculo de colesterol. Ele forma lá na vesícula biliar. Então, se a pessoa está formando muito colesterol, certo? Ele vai ter essa tendência mais de formar esses cálculos amarelos, certo? O cálculo preto, ele é o cálculo que forma na vesícula e ele depois migra para o colédoco, beleza? Então, a gente geralmente encontra ele no colédoco, mas pode encontrar na vesícula também. Ele vai ser, certo? Muito formado pelo que a gente chama de bilirrubinato de cálcio, certo? Que é quando a pessoa apresenta quadros de hemólise, por exemplo, lá na anemia falciforme, por exemplo, certo? Ou paciente cirrótico também. O cálculo castanho, geralmente ele ocorre nos pacientes, certo? Que já não tem vesícula, que já fizeram a cirurgia, certo? Que é a colecistectomia, tá? E esse cálculo ele se forma a nível diretamente do colédoco, certo? Mas é só a título de curiosidade aqui, certo? A gente voltar aqui para o quadro clínico, certo? Então, na colelitíase, você, na maioria das vezes, vai ter um paciente assintomático. Mas quando esse paciente é sintomático, o que ele apresenta? Geralmente, ele vai apresentar o que a gente denomina de cólico biliar ou cólica biliar, certo? Cólica biliar nada mais é que dor abdominal. Só que, ou seja, né? Eu vou ter um paciente que ele vai chegar com um quadro de abdômen, né? Agudo, certo? Ele tem dor, cara. Ele tem dor abdominal que é de origem não traumática, certo? Veja bem isso, ó. Uma dor abdominal que é de origem não traumática, que leva o paciente à consulta, isso em quadro sindrômico se denomina abdômen agudo, certo? Um abdômen agudo inflamatório, supostamente, nesse primeiro momento, que é a causa principal, certo? E a gente define isso como cólico biliar. Quais são as características, então, para eu diferenciar que eu estou frente a uma colelitíase ou uma colecistite? Aí você utiliza, Carol, o mnemônico de Alícia, certo? Alícia. Alícia por quê? Porque você vai botar aqui antiguidade, aí você pergunta quando iniciou, certo? E qual foi a duração desse quadro? Ou melhor, né? Qual é a duração desse quadro? Aí vai ser menos de 6 horas. Aí você pergunta a localização da dor. A localização da dor vai ser em hipocôndrio direito, beleza? Se irradia ou não, geralmente tende a não irradiar, certo? Mas o paciente pode ir lá dizer que irradia para as costas e tudo mais, certo? Mas geralmente tende a não irradiar se a gente for pegar a nível
literário mesmo assim, certo? A característica da dor é uma cólica, certo? É dor cólica de contração. A intensidade, aí você vai lá, pergunta para o paciente, de 0 a 10, sendo 10 a dor mais forte, quanto você está sentindo, né? Aí ele pode dizer, não, é 8, é 7, 7 geralmente é por aí, entre 7 e 9. Aí o A, você bota 2 As aqui, ó, porque você bota de atenuação, ou seja, melhorou sem tomar remédio, geralmente aqui melhora. Por quê? Porque a colelitíase ela vai doer quando o cálculo ele impacta lá no conduto cístico. Ele impactou, aí gerou um aumento de pressão, como tem muita terminação nervosa lá na vesícula biliar, gerou uma contração brusca, né? E aí o paciente vai e sente essa dor. Mas logo o cálculo desimpacta e melhora, beleza? E pode melhorar também com a utilização de antiespasmódicos. O paciente pode ter tomado lá, sei lá, um Buscopan, certo? Ou mesmo a dipirona, que é um analgésico, certo? Mas ele melhorou essa dor com a utilização da medicação. E a associação, geralmente, aqui o paciente pode ter associação com um histórico aí, certo? De ter feito ingestão, de ter ingerido comidas copiosas, certo? Ou seja, comidas com grande quantidade de gordura, certo? Então o paciente, sei lá, comeu uma feijoada ou veio do churrasco, tomou uma cerveja, certo? E começou a evoluir com esse quadro aqui. Cara, para completar o quadro clínico, não deixar a ponta solta aqui para ti, certo? Eu vou te falar do exame físico, né? Geralmente, se você for fazer um exame físico completo mesmo do paciente, você vai pedir o peso dele, certo? A altura, calcular o IMC, ver pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, vai solicitar uma ectoscopia do paciente para observar aí a parte de mucosas, né? Observar a pele do paciente se tem uma mudança de coloração, certo? Dentre outras características. Mas assim, se eu for te direcionar de uma forma mais específica, a gente fala do exame físico, né? Do aparelho abdominal, né? E no abdômen a gente sempre segue a sequência que é inspeção, ausculta, palpação e percussão, certo? A ausculta sempre vem antes de palpar e percutir, porque senão você pode modificar os ruídos hidroaéreos, certo? E na verdade que o que você vai ter de alteração mesmo é aqui na palpação, que você vai ter o que a gente chama de sinal de Murphy, que não estará alterado, né? Murphy negativo, certo? Negativo por quê? O sinal de Murphy é aquele que você vai pedir que o paciente se deite, né? Com a cabeça virada para a direita dele, né? Para que você, examinador, fique à direita do paciente, beleza? Então ele vai se deitar. Aí você vai palpar a nível de hipocôndrio direito, no ponto de Murphy, certo? E vai pedir que o paciente inspire profundamente. Quando ele estiver inspirando profundamente, você faz uma palpação brusca profunda ali, certo? Nesse caso, como não tem inflamação, o paciente ele não vai cortar, certo? A inspiração profunda dele. Ele vai sentir dor sim, só que ele não vai cortar essa inspiração profunda, certo? Então, quando ele não corta essa inspiração profunda, chama de sinal de Murphy negativo, beleza? Do contrário, é porque, ou seja, né, reflete que eu não estou tendo um quadro de inflamação da minha vesícula aqui, beleza? Então, guarda esses conceitos que, se você perceber, eu já vou me localizando desde o início, ó, com um quadro de abdômen agudo. Aí, beleza, abdômen agudo não é dor? Eu vejo as características da dor. Quando começou, qual a localização, se irradia ou não, certo? Se o paciente está associado isso com vômitos, com náusea, certo? Se tem queimação. Se tiver queimação com dispepsia, certo? Eu posso, cara, pensar até mesmo na doença de refluxo gastroesofágico, certo? Posso fazer um diagnóstico diferencial aqui, beleza? Ver se o paciente tem histórico, né, de alterações, enfim, tá certo? E obviamente que você também, na anamnese, você pergunta se o paciente já fez alguma cirurgia anteriormente, né? Porque pode ser que o paciente diga assim, não, eu já tirei minha vesícula, né? Ele já fez a colecistectomia, pode ser vídeo laparoscópica, certo? Que é a mais utilizada hoje em dia, tá bom? E aí você tem que pensar
e outro diagnóstico aí, beleza? Bom, para fechar, como eu já te falei de quadro clínico, né? Quadro clínico eu tratei um pouco de clínica mais o exame físico, certo? Você, para confirmar que a gente realmente está frente a uma colelitíase, né, você vai solicitar um exame complementar. E o exame complementar, cara, que você vai solicitar de primeira instância mesmo, certo? Que nesse caso é o padrão ouro, é a ultrassonografia, certo? De via biliar. Tem literatura que fala só ultrassonografia abdominal, né? Mas você pode especificar, né, melhor o USG de via biliar, certo? E aí a gente vai analisar a imagem. O que a gente tem que analisar aqui na ecografia, certo? Primeira coisa é ver o padrão de ecogenicidade. Ou seja, se tem imagem hipoecóica ou hiperecóica ou mesmo anecoica, né, que a gente chama, certo? E nesse caso, ó, se você observar, tem imagens, essa é uma vesícula biliar, certo? Aqui está o fígado dele, ó, se você perceber, certo? Aqui, ó, não dá para ver o resto da imagem, mas ele está aqui, ó, certo? Você percebe que na vesícula biliar, dentro dela, tem imagens hiperecóicas, ó, hiperecogênicas, né? Hiperecogênicas, beleza? Essas imagens são hiperecogênicas, tem o contorno bem delimitado, então você vai ver o contorno dessas imagens, certo? Terceiro ponto é observar se tem sombra acústica, e tem, olha aqui, ó, sombra acústica aqui, ó, certo? Você pode observar aqui a sombra acústica, tá bom? Então, tem sombra acústica, certo? E aí você fala que é imagem compatível com cálculos biliares. Aí, para ser mais exato, você pode até especificar quantos. 4 cálculos biliares. E tem um grande detalhe que no final você pode dizer até o tamanho dos cálculos, certo? O ideal é que esses cálculos não sejam nem tão grande nem tão pequeno, porque lembra, se eles forem muito pequenos, eles podem entrar no cístico e já ou ser eliminado, né, pelas fezes, ou ele pode impactar lá no colédoco, certo? Complicando a nossa situação aqui, tá bom? Mas o ideal é que seja mais ou menos até 2,5 centímetros, certo? Porque a partir do momento que você tem um cálculo de 3,5 centímetros, você imediatamente tem que tirar essa vesícula, porque é fator de risco para câncer de vesícula, tá? Então é só para você ter ideia mais ou menos aí como é que a gente ia ler, mais ou menos, ver as características dessa ultrassom de via biliar aqui, certo? Então você vai ver as características da parede, da vesícula, você pode ver também, né, e coisa que eu não falei, mas é a parede da vesícula, que é uma parede que não está espessada, certo? Você não tem espessamento da parede vesicular, aqui, apesar de que eu marquei aqui, mas dá para perceber isso, certo? Coisa diferente que é lá na colecistite aguda, certo? Na colecistite aguda você tem a inflamação da parede vesicular, beleza? No mais, esse é o exame complementar padrão ouro aqui, certo? Para diagnóstico de colelitíase. O próximo passo é saber a conduta do nosso paciente, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar, certo? Para o paciente sobre o seu diagnóstico e o que ele tem que fazer, né? O que causou isso e a causa, certo? Aí você explica, senhor fulano de tal, o senhor tem o que a gente chama de pedra na vesícula, você fala com a linguagem do paciente, certo? Essa pedra na vesícula pode ser causada aí pela sua alimentação, certo? Porque o senhor não pratica exercício e tudo mais, tá? Que aí aumenta o colesterol da gente e por esse colesterol se acumular muito lá na vesícula, ele formou essas pedras aqui, certo? Segundo o seu exame físico, aí você confirma, ó, pelo que eu avaliei aqui na sua clínica, seu exame físico e na ultrassom, é realmente o que a gente denomina aqui, já em jargão médico, certo? De colelitíase, tá? Que é a pedra na vesícula, você especifica, tá bom? O segundo passo é, naquele momento, se o paciente estiver sintomático,
que ele geralmente está, porque ele vai à clínica, se ele tiver assintomático, ele não vai se consultar, mas se ele tiver sintomático, você vai dar tratamento de suporte. Você vai estabilizar o quadro do paciente. Aí você vai fazer o monitoramento, certo? Você vai pedir um acesso venoso para o paciente, para realizar a analgesia do paciente, certo? Se ele tiver com febre, que já aqui no caso ele não está, ele geralmente é dor mesmo, certo? Mas geralmente você só faz analgesia e hidratação do paciente naquele momento ali, dieta zero, certo? Mas a ideia é que você vai ter que conversar com esse paciente, que você vai ter que realizar, certo? Vai ter que direcionar esse paciente para a cirurgia, certo? Mas veja bem, primeiro a gente vai melhorar o quadro do paciente. O paciente está com dor, vai melhorar a dor dele. Melhorou a dor, não tem nenhum fator de risco, não tem nenhuma alteração, aí eu vou conversar com o paciente, certo? Ó, o senhor tem que realizar a cirurgia, certo? O senhor tem que realizar a cirurgia, certo? Porque o senhor está com sintomas, o senhor já pode ter apresentado complicações antes, mas assim, se ele tiver assintomático, já eu vou falar disso, certo? Você também tem indicações. Então, a ideia aqui é você conversar com o paciente para ver essa conduta cirúrgica dele, tá? A cirurgia é a colecistectomia, certo? Por videolaparoscópica, certo? Videolaparoscópica, beleza? Por videolaparoscopia. A questão é que as indicações disso daqui, certo? Dessa colecistectomia videolaparoscópica, vão ser pacientes sintomáticos, tá? Ou pacientes que já apresentaram complicações antes. Pô, se o cara já tem um quadro de colecistite, né? Ou mesmo colangite, poxa, meu irmão, vamos tirar essa vesícula dele, certo? E tem outra indicação, que esse caso é o paciente sintomático, né? Mas tem indicação também para o paciente assintomático. Se o paciente for assintomático, mas tiver fator de risco para câncer de vesícula, e eu te falo alguns aqui, eu vou te citar alguns, certo? Você tem que indicar a colecistectomia videolaparoscópica. E aí você pode ter, guarda o detalhe, você vai ver a parede da vesícula, se ela tiver o que a gente chama de vesícula em porcelana, que é a calcificação da parede vesicular, você tem que mandar tirar porque é fator de risco para câncer de vesícula. Segundo, se você tiver cálculos biliares maior a 3,5 centímetros, se você tiver a presença de pólipos, certo? De maior ou igual a 1 centímetro de tamanho, se o paciente tenha diagnóstico de alguma anemia hemolítica, dentre ela a principal, quem é? É a anemia falciforme, certo? Porque o paciente está na anemia hemolítica e pode ter crises de colecistite continuamente, certo? Frequentemente, certo? Ou mesmo naqueles pacientes que serão ou foram submetidos, né, a uma cirurgia bariátrica, certo? Isso são algumas indicações aí, certo? Para pacientes assintomáticos, tá beleza? Bom, de colelitíase, para fechar, eu só vou te dizer algumas complicações, mas a complicação principal mesmo dele aqui, certo? É a colecistite aguda, certo? A colecistite aguda, então guarda o detalhe aí, que a colelitíase, ela complica com a colecistite aguda, certo? Não confunde, porque lá na colecistite aguda, eu vou te falar que ela pode complicar com a formação do abscesso, com supuração, certo? Ela pode complicar com a formação de fístula, certo? Ela pode complicar com a que a gente chama de colecistite enfisematosa, presença de gás lá, por infecção do Clostridium, tá certo? Então, tenta não confundir as coisas aqui, beleza? Mas no geral, é isso daqui, tenta sempre de falar com o paciente, de estabilizar o paciente e depois indicar a cirurgia, beleza? Bom, da colecistite aguda agora, para a gente fechar,
você vai ter essa imagem aqui, ó. Eu vou repetir, tá, ela. Só que, se você perceber, ó, são paredes espessadas. Paredes inflamadas, olha só. Paredes inflamadas, ó aqui, ó. Certo? Tá inflamadona aí, ó. Aqui tá melhor de ver, né? Então, essa parede aqui, ela tá inflamada. Então, colecistite aguda é a inflamação e ou infecção, certo? Da parede da vesícula biliar, tá certo? E desse forma é agudo, né? Porque ela tem uma evolução aí de menos de uma semana, mais ou menos, tá bom? Na verdade, que é de mais de 6 horas, né? Que a gente fala aí já com quadros antecedentes. Mas eu tentei exacerbar um pouco o tempo aqui, tá? Mas geralmente vai até 72 horas, até 48 horas para ser mais exato, certo? A partir disso a gente já tem que ter cuidado. Lembrando só o detalhe lá de abdômen agudo, né, inflamatório, geralmente o paciente tem aquela transição, né, de 6 a 8 horas. Passou de 6 a 8 horas, eu já tenho que abrir o olho aí com o paciente, tá? Porque isso é um abdômen agudo inflamatório. Bom, nada de diferente aqui, certo? Mas na parte do quadro clínico, a gente vai falar que nesse caso o paciente é sim sintomático, certo? Ele é sintomático. E os sintomas que ele vai apresentar dessa vez, certo? Vou voltar aqui, ó. Dessa vez é a mesma coisa, é o cólico biliar. Só que esse cólico biliar, certo? Você vai destrinchar ele novamente, que a duração dele, eu vou botar a antiguidade, certo? Para a gente fechar o Alícia, vai ser de maior ou igual a 6 horas de evolução. A localização dessa dor, ela vai ser em hipocôndrio direito, que ela pode ou não irradiar, certo? Para dorso, geralmente não irradia não, geralmente fica aí, ou se não pode doer toda a região do abdômen, indo lá para a zona de epigastro, certo? A característica, o nome já diz que é cólica, né? É uma característica cólica, certo? De intensidade elevada, geralmente o paciente diz que é uma intensidade entre 8 e 10, posso botar entre 8 e 10, posso botar até o meio termo de 9, certo? Aliciar, aí a gente fala de atenuação, ela não melhora com nenhuma posição, ela não melhora com o tempo, ela não é aquela dor flutuante, certo? Não é, ela só dói e ela associa, e agora sim vem um pulo do gato, ela associa com febre, mais náusea e vômitos, certo? O paciente diz que participou lá de um churrasco, comeu uma feijoadona, certo? E começou com esse quadro de inflamação há mais de 6 horas, com dor hipocôndrio direito, característica cólica, uma dor intensa, que não melhorou, certo? Não melhorou com nada, tomou o remédio, mas não melhorou, certo? E ele tem febre aferida com termômetro, lembra sempre, né? Já aferir a febre com termômetro, tá? Associada a náuseas e vômitos. Vômitos denominados biliares até, né? Porque são muitos, beleza? Não é porque são muitos, são biliares, tá? Biliares é característica biliar, tá bom? Bom, o outro detalhe, aí você diz assim, paciente, ó, eu peço sua permissão para realizar o seu exame físico. Aí você vai e realiza o exame físico. Eu disse lá de forma geral, né? Você pede sempre altura, peso, temperatura axilar, saturação de oxigênio, ectoscopia do paciente, certo? Mas se a gente for direcionado para o aparelho abdominal, tá? Você vai ter o sinal de Murphy positivão, certo? Porque tem inflamação. Então, pega do sinal de Murphy também, então o paciente vai, ele vai cortar a inspiração profunda dele, certo? Porque ele vai sentir dor devido à inflamação, certo? Para nossa conduta em si, certo? A primeiro momento, o paciente chega com tudo isso aqui, cara, a primeira coisa, na verdade, que vai fazer é internar o paciente, tá? Então, vou até botar aqui, ó. Você vai conversar com o paciente e vai internar, tá bom? Você pode internar inicialmente na parte de observação, depois passar para a enfermaria, certo? Mas a ideia é você solicitar alguns exames complementares, onde o principal deles é a ultrassom, certo? De vias biliares. Então fica ligado nisso.
você vai ver a mesma coisa aqui, ó. Você vai ver a presença do cálculo, o cálculo já impactado no infundíbulo aqui do conduto cístico, certo? Você vai ver, ó, paredes da vesícula mais espessadas, certo? Elas estão inflamadas, tá bom? Pode ou não ter outros cálculos, certo? Dentro aqui da vesícula. Você vê que esse cálculo aqui, ó, ele tem sombra acústica, tá bom? Só que, né, só um detalhe, que aqui na colecistite aguda, a ultrassom, certo? De vias biliares, ela pode sim diagnosticar, mas ela não é o padrão ouro, tá? O padrão ouro é a cintilografia, certo? Cintilografia aqui, que é o nosso padrão ouro aqui, tá bom? Da colecistite, beleza? É a cintilografia no caso de via biliar, né? Mas já eu falo dela. Bom, então você viu, analisou aqui, confirmou, né, que é um quadro de impactação do cálculo que gerou uma colecistite aguda, certo? Eu posso ter o Murphy sonográfico, é a mesma coisa do sinal de Murphy, só com o ultrassom, certo? Bom, a cintilografia, né, cintilografia de via biliar, ela é o padrão ouro, certo? É o padrão ouro aqui, mas não é em todo canto que tem disponível. Então, se for uma prova teórica, ou até mesmo na prova prática, né? Dependendo de onde você esteja, você pode solicitar. Se tu observar, ó, bem aqui, quase que eu acerto aqui, mas bem aqui não tem passagem, ó, do líquido, beleza? Então, é ficar ligado nisso, tá bom? Bom, você confirmou, uma vez confirmado, certo? O que você vai fazer é explicar para o paciente o seu diagnóstico, ó, para ser bem completo, o seu diagnóstico e a causa. Então você vai chegar, senhor, olha, veja bem, o senhor tem um diagnóstico aqui de inflamação da sua vesícula, certo? Porque o senhor tinha um cálculo e esse cálculo impactou, obstruindo a passagem de líquido e inflamando. E a gente vai ter que internar o senhor, certo? A gente vai ter que internar aqui o senhor no hospital, tá bom? Para que a gente consiga estabilizar o seu quadro. Então eu vou passar para o senhor aqui, certo? O senhor vai ficar em dieta zero, tá bom? Além disso, eu vou passar um remédio para dor. Então eu vou passar um analgésico para o senhor aqui. O senhor tá com febre, né? Então eu vou passar um antipirético para o senhor, tá bom? Antipirético. Aqui, ó, pode ser a dipirona, tá? A dipirona intraendovenosa, tá bom? Você pode passar a dipirona para o paciente aqui, se ele não tenha, né, alergia, tá certo? Bom, e além disso, cara, eu posso ter um quadro de infecção. Então eu vou, ó, botar um antibióticozão para ele aqui, certo? Eu posso botar aqui a ceftriaxone mais o metronidazol, né? Uma cefalosporina de terceira geração, né, que é a ceftriaxone, mais o metronidazol. O ceftriaxone cobre muito gram negativo e cobre alguns gram positivos também, certo? Cobre gram positivo também. E o metronidazol, germes anaeróbios aí, certo? Então, tem que ficar ligado nesse detalhe. E, cara, então, terminou, você estabilizou, você explica para o paciente, veja, em até 72 horas o senhor já tem que estar melhor, tá? Na verdade que em até 24 a 48 horas, 24 horas para ser mais exato, certo? Porque o próprio antibiótico já vai estar atuando aí, então de 12 a 24 horas o paciente já tem que estar estabilizado, certo? Você vai explicar para o paciente que passou isso daqui, meu irmão, eu vou indicar o paciente para realização de colecistectomia por vídeo laparoscopia. Beleza? E aí, as indicações aqui é que, frente a esse quadro, seja realizada em até 72 horas, ou seja, de forma precoce, certo? De forma precoce. Além disso, tem uma exceção que pode levar
levar até 10 dias, porque também depende da vontade do paciente. Você tem que ter o consentimento do paciente para isso, e você explica que pode levar até 10 dias aí, sendo que nesse meio termo o paciente pode descompensar de novo, né? E tem que verificar também, né, se o paciente ele tolera, né? Tolera a cirurgia, tá certo? Você não pode fazer de qualquer jeito, tá bom? Mas as indicações são essas. Segue esse passo a passo aqui que tu vai brilhar, tá bom? Então guarda esses detalhes aqui, não esquece de nada. Para seguir nas complicações, certo? E para fechar, para amarrar o conceito agora, cara, se você está inflamado. Cara, se tu está inflamado, tu pode, primeiramente, e tu tem infecção, tu pode fazer o quê? Tu pode formar um abscesso. Tu pode supurar, eu vou botar aqui primeiro, ó. Pode ter uma supuração, certo? Que vai formar lá um conjunto de pus, tá certo? Você pode formar um abscesso. Esse abscesso você vai ter que drenar e dar antibiótico para o paciente. Antes, ou seja, você primeiro estabiliza, sempre lembre de estabilizar o paciente, certo? Depois de estabilizar, você drena esse abscesso. Abscesso, em sua maioria, guarda na tua cabeça, que não são todos, mas na maioria dos abscessos, você drena. Se você drena, você também tem que dar antibiótico, certo? Você dá antibiótico de amplo espectro, você dá uma ceftriaxona, mais o metronidazol pode ser, ou a ampicilina subactam pode ser também, associado ao próprio metronidazol ou a gentamicina, certo? Bom, então, só para dar continuação aqui, certo? O abscesso pode ter formação de fístulas, certo? Essas formações de fístulas, eu posso até causar um quadro que se denomina de íleo biliar, né? Íleo biliar, que é quando você tem conexão abre uma fístula com o intestino, né? Aí um cálculo grandão passa e forma lá a tríade de Higler, né? Assim denominado, ó, Higler. Essa tríade de Higler é uma obstrução do intestino delgado, certo? Por um cálculo de origem ectópica, não se sabe de onde que ele veio, certo? E tem pneumobilia, certo? Pneumobilia, certo? É só título de complemento aqui para não deixar fio solto para ti, tá? O outro é a colecistite enfisемatosa. A colecistite enfisematosa ela é causada por infecção do Clostridium e está muito relacionada com paciente idoso ou paciente diabético, certo? Paciente diabético. E nesse caso, a gente pode tratar com a ceftriaxona mais o metronidazol, beleza? E aí você pode observar aqui, ó, presença de gásinho aqui, ó, tá? Tem gás aqui, certo? Tem azinho, ó, tá? Nessa tomografia aqui de corte axial aqui abdominal, beleza? Isso é uma TC. Tranquilão? Então, fechar para te dar uma cerejinha do bolo aqui, tá? Eu vou te dar só mais 2 detalhes, que é a síndrome de Mirize, né? E vou te falar sobre um pouquinho de colecistite acalculosa, certo? A síndrome de Mirize é essa imagem aqui, ó. A síndrome de Mirize é quando um cálculo ele passa aqui para o conduto cístico, como aponta a setinha, e esse cálculo ele é tão grande e inflama tanto aqui as paredes que ele começa a impactar o conduto hepático comum. Aí o paciente, cara, começa a evoluir com um quadro de colecistite, né? Ele vai ter inflamação da parede da vesícula, então ele vai ter o quê? Do hipocôndrio direito, todas as características que eu falei anteriormente, associada a febre, náusea e vômito. Mas além disso, ele tem, ó, icterícia, certo? Ele apresenta icterícia. E geralmente a gente vê a presença de icterícia, cara, ou numa colangite, ou numa coledocolitíase, pode ter também icterícia, certo? Ou numa colangite, que aí associaria lá na triada de Charcot, pentada de Herold, certo? Ou mesmo no câncer de cabeça de pâncreas, né? Então vai te confundir. Só que na hora que tu faz lá a ultrassom, tu vê que o conduto cístico tem um cálculo, certo? Isso se chama de síndrome de Mirize. É o conjunto de sinais e sintomas, né? Que são esses que eu falei anteriormente. Beleza? Tem uma classificação aí do síndrome de Mirize, certo? Que eu botei essa imagem aí pra ti, tipo 1, 2, 3 e 4.
Um é sem fístula, outro é com fístula em 1/3 da circunferência do hepático comum, certo? O hepático comum é aqui, ó, certo? Depois é 2/3 da circunferência, que ele vai vendo, né? A circunferência aqui, ó, se vai obstruindo ou não, tá? E se tem fístula em toda a circunferência do hepático comum, beleza? Então, só para fechar, sobre a colecistite acalculosa, ela é um quadro muito relacionado com pacientes idosos. Eu vou só te falar, tá? Paciente o outro quadro aqui, ó, é a colecistite, só para não deixar a ponta solta, acalculosa, certo? Para não deixar a ponta solta para ti, não é a mesma coisa que isso aqui não, tá? Isso aqui é outra coisa, tá bom? É que eu não botei espaço aqui, mas dá para entender. Na colecistite acalculosa, você tem mais o paciente que evolui com quadro de colecistite, mas ele não tem cálculo. E geralmente ocorre naqueles pacientes mais idosos ou pacientes que passaram muito tempo, né, internados em UTI lá, estão prostrados, estão com utilização de nutrição parenteral total, certo? Aí geralmente a nível clínico ele aparece lá com a febre, com a característica de colecistite, certo? Mas você vê ele tem leucocitose, tá bom? Sem causa evidente. E aí o diagnóstico definitivo, você pede uma ultrassom, a vesícula está com paredes bem espessadas, mas não tem cálculo, certo? E aí você trata do mesmo jeito de antes, né? Você estabiliza o paciente, dá antibioterapia para ele e solicita a colecistectomia, beleza? Ou senão você faz drenagem da via biliar por via percutânea mesmo, tá bom? Que é a colecistostomia, né? Mas é só para fechar aqui e amarrar os conceitos, tá? Não deixar ponta solta aí. Beleza, pessoal? Agora dá uma respirada aí, beleza? Dá uma escutadinha na música aí. Lembra do Bart? Agora o Bart já tá mais magro, né? Apesar dessa circunferência abdominal dele aqui, ó. Pode ser que quando esteja mais velho, né? Venha com síndrome metabólico. Brincadeiras à parte, se você gostou desse vídeo, compartilha aí, tá? Se tem alguma consulta, bota aí nos comentários. Se quiser me perguntar alguma coisa, pode entrar em contato também pelo Instagram. E valeu e tchau!